Pastor Manassés Brito, vem aqui dar uma palavra também. Se eu falasse com ele antes, ele ia falar assim, não chama não. Com ele tem que ser assim, Igreja, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz, 34 anos de trabalho, de bênçãos. Há 34 anos atrás, éramos 7. 4 da minha família, incluindo o pastor Kleber e a irmã dele, e um outro diácono, Silas Barbosa, que já dorme no Senhor, a esposa e o filho, que era baterista. Começamos na Maricá 96, que era uma congregação wesleyana, em propriedade de uma família. A casa era alugada, estava à venda. Eu comprei. Na época eu era consultor, trabalhava para Texaco. E começamos ali. A Maricá continua aberta hoje, funcionando com o pastor Léo. E os 7 se multiplicaram. Se multiplicaram em muitos, quase incontáveis. Tive grande ajuda da Melodia. O pastor Léo está aqui. Na época ele já fazia parte da Melodia. Nós tivemos um programa durante 5 anos, às 11 horas da manhã. Grande alegria. E aquele programa nos deu muitas bênçãos, muitas vitórias. Contávamos com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. E era uma igreja pentecostal, com muita oração, muita libertação. Nós tínhamos 2 cultos na semana, às 3 horas da tarde. Era terça e quinta-feira. Eu e a esposa. A esposa não pregava, ela orava e profetizava. Em 5 anos, aquele salãozinho que nós compramos, que comportava 60 pessoas, com os 7, se multiplicaram por 100. E o salão enchia, ficava repleto de pessoas. Terça e quinta-feira, 3 horas da tarde, o sol quente, não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Mas mesmo assim, Deus operava grandemente. O pastor Mesquita, quando veio, falou aqui agora, ele veio à igreja, ele trabalhava numa multinacional de petróleo também, e veio de terno e gravata, por isso a irmã Vilma mandou ele subir para o púlpito, porque ele era pastor. Mas ele veio e não conhecia o Evangelho, não conhecia Jesus. E Deus falou com ele. A esposa dele, a irmã Maria José, que está aí, que é a ajudadora na Fateós também, tentava convencê-lo de que Jesus era bom. Mas ele achava que a igreja era lugar para gente atrasada, era lugar para gente analfabeto. Da mesma forma que o Bernardino também era advogado e veio aqui para a igreja para me desafiar. A irmã Ângela, a esposa do pastor Bernardino, não era crente. A mãe do pastor Bernardino, que está ali sentada, também não era crente, né? Na verdade ela era macumbeira. Mas vou contar um pedacinho do testemunho do Bernardino. O Bernardino era advogado, um grande escritório no centro do Rio de Janeiro. E quando soube que a esposa estava frequentando uma igreja de Bíblia, ficou impressionado e falou, eu vou lá, eu vou desafiar esse pastor que vai roubar o dinheiro da minha família. E ele veio pensando que ia me derrotar. Deu de cara com a irmã Vaninha, uma baixinha, braba para chuchu. Desafiou ele. E ele teve que voltar mais vezes, pensando que ia
derrotar-nos. Mas o Senhor foi tocando no coração dele. Eu era advogado também. E confrontei ele com a palavra de Deus. Não com o direito, nem com a teoria do mundo, mas com a palavra do Senhor. Deus transformou o coração do pastor Bernardino. E com toda a sua coragem para defender as suas causas, ele começou a ser minado pelo coração, por Deus, pela palavra do Senhor. Foi tocando. E eu falava, Senhor, salva esse homem, porque ele vai ser um grande ajudador. Vai ser um grande ajudador na tua casa. Ele acabou por se converter, aceitar Jesus como Salvador. Estudou na FATEOS, nossa faculdade de teologia. Fez o bacharel em teologia. Aí com o direito que ele tinha, e mais a teologia, ninguém segurava o pastor Bernardino. Foi um grande ajudador para que a igreja chegasse onde está hoje. Juntamente com o pastor Mesquita, que também estudou na FATEOS, aprendeu os ensinos bíblicos. E um dia, o pastor que dirigia a FATEOS faleceu. Eu tentei uma outra pessoa, mas não deu certo. Eu convidei o pastor Mesquita para ser o reitor da FATEOS. O pastor Mesquita já tinha feito teologia e começou a dar aulas, começou a organizar a FATEOS, e a FATEOS cresceu. Formamos crentes daqui e das igrejas em volta. Muitas igrejas tiveram seus pastores estudando aqui na FATEOS. E a obra do Senhor crescendo. O programa na Melodia acabou, mas continuaram os debates, o Cristo em Casa. E eu tenho gente aqui que veio pelo Cristo em Casa, Léo. Tenho gente aqui, eu não estou vendo ele aqui, não, tem um senhorzinho, que é ouvinte do Cristo em Casa, e veio para a igreja, porque Deus tocou no coração dele. E hoje vem o filho, vem trazer ele aqui, com a esposa, e ele continua firme, e continua ouvinte do Cristo em Casa. Eu agradeço muito a Melodia. A Melodia foi uma grande ajuda para a propagação do Evangelho. Os cultos de terça e quinta-feira enchiam. Nós não tínhamos mais como comportar o povo. Não tinha onde sentar, punha a cadeira no meio, só a graça. Aí começamos a procurar uma propriedade para comprar. Vamos comprar um terreno e construir um tempo maior. Mas Deus tinha planos diferentes. Eu morava numa Vila Valqueire, na Rua das Dálias, num apartamento 502. Na cobertura do meu prédio, morava uma família, um empresário muito rico. E esse empresário era dono dessa propriedade. Aqui era 826 festas e eventos. Tinha um campo de futebol society lá atrás. E a minha firma fechou. Acabou o contrato com a Texaco, que era um contrato que eu ganhava em dólar. Foi por isso que eu comprei a Maricá 96. Comprei à vista. Eu já era pastor, vice-presidente em Bento Ribeiro. E firme no Senhor, sonhando um dia ter uma grande igreja. O meu sócio na consultoria foi trabalhar como corretor. E ele pegou a rua na Teles 826 para vender. E ele foi correndo me procurar. Falou, Manassés Brito, que era o meu nome de guerra, tem uma propriedade que é tudo para você.
já estava chave na porta, cadeiras, mobília, um salão imenso. Cabe quase 300 pessoas. Eu falei, só Deus. Só Deus, porque eu tinha 17 mil no banco, guardado, para comprar um terreno, que eu estava tentando comprar na Capitão Menezes, um terreno puro. O português queria 500 mil no terreno. Eu com 17 mil não tinha condições. Aí vim aqui. Quando eu vi isso aqui, andei por aqui tudo. Eu falei, só Deus. Pode ser que um dia eu consiga alguma coisa parecida, mas vamos aguardar no Senhor. Aí o corretor, esse meu sócio, marcou um dia uma entrevista de mim com o proprietário da propriedade que estava vendendo. Ele tinha outros negócios e estava sendo ameaçado de sequestro. Tentaram sequestrar ele umas 2 vezes. Ele resolveu transferir os negócios dele para Florianópolis, Floripa. Aqui a esposa administrava, tinha aula de piscina, tinha curso de balé, um salão grande, que era aqui, que nós ampliamos, né? O Kleber ampliou para cá. Aí vim conhecer o proprietário, pela fé. Não tinha dinheiro. O terreno ele queria 300 mil dólares. O dólar naquela época valia R$2. Era 600 mil reais. Eu tinha 17 mil no banco para comprar. Mas vamos lá, vamos conhecer o proprietário. Cheguei aqui, ele estava aqui me esperando, ele com a esposa. Quando ele me viu, ele falou, esse é o pastor do meu prédio. Com esse eu faço negócio. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, porque a luta é grande. A esposa dele tinha tido uma enfermidade espiritual, ficou sem poder ver claridade, e ela vivia trancada no quarto. Procuraram vários médicos, gastou dinheiro e não conseguiu resolver. Um dia falaram para ele, olha, tem um pastor aí no 5º andar. Ele me chamou para ir orar pela esposa. Foi eu e a irmã Vani. Entramos no quarto, porta fechada, tudo escuro. Está ela deitada na cama, ó. Ela não podia mais dar as aulas de balé que ela dava aqui, nem a piscina. Mas nós oramos. E o Deus que estava conosco desde o início, operou. Depois da oração, nós abrimos a janela, abrimos a porta, e ela não doeu mais os olhos. E ela conseguiu enxergar, ficou curada. Quando ele me viu aqui, ele ficou impressionado. Esse é o pastor do meu prédio, ele falou. Com ele eu faço negócio. Quase que eu disse para ele, eu não tenho dinheiro. Mas não falei nada. Esperei no Senhor. O corretor fez um contrato, 600 mil reais, começando com 50 mil de entrada. Eu tinha 17. Mas ele colocou bem pequenininho embaixo no rodapé, em 5 parcelas de 10 mil. O proprietário, que já estava com o coração amolecido, porque Deus tinha operado na vida da mulher dele, e a mulher dele estava sarada, falou, eu faço negócio com esse pastor. O corretor imaginava que as Assembleias de Deus eram uma igreja só. Como tem muitas Assembleias de Deus, ele falou, você junta o dinheiro das igrejas todas e dá. Eu falei, não é bem assim. Nós trabalhamos sozinhos, mas Deus é maravilhoso. Aí, vou terminar já, Kleber. Pastor Léo, fica calmo. Eu vim para cá. Dos 17, tirei 10 em vez de entrada. E ficamos, e agora, como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser as outras 4 prestações? Como ficou em 5 vezes, ele falou, eu entrego a propriedade quando terminar as 5 parcelas. Eu falei, tá bom, mas deixa eu usar um dia da semana, pelo menos. Aí comecei a usar as segundas-feiras,
fazia culto à noite aqui, e eu resolvi fazer jantares. Eu trocava na melodia o LP do Matos Nascimento, tocava a semana toda, na segunda-feira ele anunciava jantar com Matos Nascimento, na rua, na Teles 826. Tinha mesas, cadeiras, eram 400 lugares, e a igreja enchia. Os 7 membros já não eram mais 7, já eram quase 100. E as pessoas ajudavam, os irmãos ajudavam a cozinhar. Nós fazíamos jantares e o cantor cantava sem cobrar nada. Vendia o LP. Eu trouxe Chile Cavarais, trouxe a Aline Barros. E, enfim, eu fui fazendo até junho, fazendo aqueles jantares e arrecadando dinheiro, ajudando verba. Com isso, eu tive dinheiro para pagar os 10 mil por mês que estavam combinados. Não tinha dinheiro, mas Deus deu sabedoria para nós conquistarmos. E o tempo passou. Nós viemos para cá. Fizemos um desfile com banda. Consegui uma banda de uma igreja amiga, Assembleia de Deus. Demos um desfile lá para cá. Entramos aqui, a propriedade encheu. Anésio Sarmento veio aqui. Estava vivo ainda o Anésio Sarmento. Sempre ficou cooperando também conosco. A igreja começou a encher. E aí, os ajudadores que Deus me deu, pastor Sampaio, pastor Bernardino, pastor Mesquita, com a Fateof, tudo somava para a igreja crescer. E nós orando, pregando o evangelho, continuando com as curas, libertação. O programa da Rádio Melodia era de 5 minutos. Mas de 5 minutos eu pregava, a irmã Vani contava testemunho, ela contava testemunho em pedacinhos. Contava, você tem um problema, quer ouvir Deus falar, precisa de cura, Jesus Cristo quer te ajudar. Ela falava assim, e depois contava um pedacinho do testemunho. E a casa enchia. O tempo passou, eu fiquei velho. Mas tem aí o filho, que apesar do coração não funcionar muito bem, teve que operar, mas continuou vivo. As unidades estão por aí, são 5 ou 6. E eu estou aqui me segurando para poder falar e contar um pouquinho da experiência que Deus me deu. A experiência que Deus me deu à frente desta obra. As prestações subiram. De 10 mil passou para 13. E o juro, a correção monetária. Eu montei uma agência de viagens. Fazia pacotes para Disney. Fui 10 vezes a Disney. Com gente da igreja, de outras igrejas. Era turismo gospel. E arrecadando dinheiro para pagar a prestação. Até que quando chegou em 130 mil reais, a prestação estava em 13, a igreja arrecadava 10 mil por mês. Eu falei, Jesus, e agora, como é que vai ser? Aí liguei para o Pompílio. Pompílio era o proprietário. Eu estava morando em Florianópolis. Falei para ele, olha, 13 mil está muito puxado. Eu não consigo pagar 13 mil e sustentar, porque a Maricá eu tinha um zelador. Aqui, 3 ou 4, mais 2 faxineiros. A despesa era muito maior, a conta de luz era altíssima. Aí ele falou, pastor, fica calmo. Vamos dar 30 dias sem pagamento, para o senhor pensar em algum meio para continuar pagando. Passou 30 dias eu orando, pedindo a graça ao Senhor. Aí ele ligou. O que é que você resolveu? Como que nós vamos continuar? Eu não quero tomar a igreja de vocês, mas quero uma ideia. Eu falei, eu posso pagar 8 mil por mês. 8 mil? Mas 8 mil é muito pouco, tem 13. Pois é, mas vamos deixar. O Deus que operou na vida da minha mulher vai ajudar vocês. Aí nós fizemos o restante do dinheiro, 400 e poucos mil, em 8 mil por mês. Foram mais de 10 anos pagando 8 mil. Sem correção monetária. Eu falei, sem correção. Ficamos 30 dias.
era o pastor Bernardino, que era advogado, o outro advogado dele aqui do Rio de Janeiro. Fizemos reuniões, conta para lá, conta para cá, para resolver como pagar a prestação. Ficou acertado por 8 mil. E 8 mil nós pagamos mais de 10 anos. E a correção monetária ficou para o final. Pagamos depois. Eu sei que nós pagamos quase 1 milhão de reais por esta propriedade, mas ela continua sendo nossa. Deus nos deu. Foi muito trabalho, mas o Senhor está aqui conosco. Fechei a agência de viagem. Quando caiu para 8, não precisava mais. Estava muito trabalho fazer viagem. Estava muita mão de obra, muito problema. Passamos a nos dedicar somente à igreja, à obra do Senhor, trabalhando, pregando, orando, até o Senhor nos dá graça. Minha esposa morreu, eu fiquei doente, fiquei na cadeira de rodas, problema na cabeça. Os pastores da Confraderge, a convenção que eu faço parte, nos ajudaram na prefeitura, consegui um hospital para me operar. Grafenguiri, um hospital público, federal. Se juntou lá o médico e fez uma experiência. Depois marcou uma cirurgia, colocaram uma válvula na minha cabeça e eu voltei a andar. Voltei a caminhar. A minha esposa dormiu no Senhor, descansou e a obra continua. O Kleber estava dirigindo uma de nossas filiais em Malé. E eu falei, Kleber, vem para cá. Falei com o pastor Sampaio. O pastor Sampaio era o primeiro vice. Falei, pastor Sampaio, o senhor vai me desculpar, mas eu vou deixar o senhor como segundo vice. O Bernardino vai ser o terceiro e o Kleber vai ser o presidente da igreja. E assim foi. Com isso, a igreja se firmou. Apesar dele ter feito cirurgia no coração. Foi lá 3 pontos de safena, né? Foi. 3 safena e uma mamária. Mas está aí, firme e forte, trabalhando para o Senhor. E você, cooperando. Eu vou parar por aqui, chega aqui, senão não vai dar tempo. E eu estou caminhando, orando, cantando, fazendo a obra do Senhor. Não prego mais. A pregação ficou para o Kleber e o pastor Sampaio, o pastor Bernardino e outros pastores que chegaram mais para cá. E outros obreiros que o Senhor levantou. Hoje a igreja tem muitos pastores, tantos que eu não sei nem quantos. Presbíteros, diáconos, diaconisas. A igreja cresceu. E os 7 membros que começou, o diácono que eu consagrei a pastor, já morreu. Morreram 3 pastores já aqui na igreja. Pastor Silas, que era o diácono, pastor Antônio Sobrinho e pastor Capela, que era um sambista. E Deus tocou no coração dele, fez ele aceitar Jesus e ser um grande obreiro na casa do Senhor. Irmãos, chega por aqui, tenho muita experiência e muita alegria em servir ao Senhor. Nós vamos ouvir o pastor Eliel. Eu já estou balançando as pernas. São apenas 74 anos. O pastor Mesquita tem muito mais do que eu, mas ele tem mais saúde. Quantos anos, Mesquita? 84, pastor Mesquita tem. Ainda está dirigindo a FATEOS e promovendo cursos especiais, pós-graduação. Ele fala para mim, o senhor me colocou aqui, eu estou aqui até hoje. Já passaram alguns ventos de enfermidade, mas foram embora e ele está firme aí com a Maria José. Os 2 casalzinhos fortes aí, servindo ao Senhor. A Assembleia de Deus do Campinho é uma bênção. Graças a você que está aqui, nós continuamos servindo ao Senhor com alegria. E mais iremos fazer ainda.
eu encerro minhas palavras dizendo, pastor Eliel, que Deus te use grandemente. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que memória, né, meus irmãos? Que memória, né? Lembrou de muita coisa. Glória a Deus, né? E, irmãos, quem estava aqui no culto de jubilação, né? E você vê agora, e aí alguém dizer para mim que não existe milagre. Como é que a gente explica algumas coisas, né? Não tem como explicar algumas coisas. Então, nós glorificamos a Deus e agradecemos a Deus, irmãos, porque quem sustenta, irmãos, é o Senhor nosso Deus. Quem sustenta essa obra é o Senhor nosso Deus. Quem sustenta a vida do pastor Manassés é o Senhor nosso Deus. Quem sustenta a igreja é o Senhor nosso Deus. E nós avançamos, irmãos. Glórias a Deus. Eu vou pedir a você que se ponha em pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos. Glória a Deus. Olha só, ele falou que o pastor Jorge Mesquita fez seminário, o pastor Bernardino fez seminário. Nós fomos da mesma turma. Eu, pastor Bernardino e o pastor Jorge Mesquita fomos da mesma turma de seminário. E todos alunos do pastor Sampaio e do pastor Manassés. Olha só. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meus amados irmãos, nós vamos estar orando neste momento pelas nossas contribuições, mas os irmãos sabem que no dia da ceia eu gosto de orar, além de orar pelas contribuições, eu gosto de orar também pela vida dos nossos irmãos. E eu gostaria de estar orando hoje pela vida dos dizimistas. E eu sei que nós estamos com a igreja cheia, então eu vou pedir só um pouco de paciência para você. Eu gostaria de pedir aos nossos irmãos dizimistas que, se possível, saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque eu entendo, meus amados irmãos, que isso é algo importantíssimo. Nós vivemos em dias difíceis, irmãos, e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que são fiéis ao Senhor, fiéis à obra do Senhor. E essa fidelidade, irmãos, é que faz com que a obra de Deus avance. É essa fidelidade, irmãos, que faz com que a obra de Deus continue. Nós temos muitas coisas, irmãos. Nós não temos só o trabalho na igreja, nós temos, além do trabalho na igreja, nós temos o trabalho, meus amados irmãos, que nós fazemos de ação social, na Cristolândia e tantos outros trabalhos, irmãos. Então, quando nós estamos contribuindo, meus amados irmãos, nós estamos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. E é muito importante esse momento, irmãos, não para separar uns dos outros, não, a ideia aqui não é essa. A ideia aqui, irmãos, é que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.
Porque a minha oração, irmãos, é sempre uma. Eu oro a Deus, irmãos, para que os dizimistas, que Deus possa continuar abrindo porta para os dizimistas da casa do Senhor. Porque isso é fidelidade, irmãos. Nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, e pessoas se propondo a estarem devolvendo o seu dízimo ao Senhor, irmãos, isso é fidelidade. Isso é amor ao reino de Deus, tá? Isso é muito importante. Pai querido, mais uma vez falo contigo, Senhor. Apresento a Ti, Senhor Deus, a vida dos dizimistas da Tua casa. Te glorificando, Pai, e Te exaltando, Senhor Deus, pela vida dos Teus servos, ó Pai. Ó Senhor Deus, porque é por conta dessa fidelidade, Senhor, que a Tua igreja, Senhor Deus, pode continuar avançando, Pai, em muitas frentes. Ó Pai, seja numa frente missionária, Senhor Deus, seja numa frente social, seja, Senhor Deus, naquilo que nós temos que fazer, Senhor Deus, aqui dentro, Senhor Deus. Ó Pai, nós temos aqui muitas obrigações, ó Pai, mas o Senhor tem abençoado a vida dos Teus servos, e eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que as Tuas mãos estejam sobre os Teus filhos, ó Pai, multiplicando, Senhor Deus, abrindo portas, ó Deus, ó Pai, quantos dizimistas, Senhor Deus, que talvez, Senhor Deus, também estejam, Senhor Deus, passando por momentos difíceis, mas eu Te peço, Senhor, honra a fé dos Teus filhos, ó Pai, honra, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, porque os Teus filhos têm um coração voltados para Ti, Senhor. Toma em Tuas mãos, derrama da Tua graça, meu Pai. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. E amém. Os irmãos podem voltar. Eu peço à igreja que permaneça de pé, por favor. Irmãos, dízimo e oferta é a nossa adoração a Deus com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus já tem aberto a porta para você. Deus já tem dado condições a você. E agora nós honramos a Deus com aquilo que Deus está nos dando também, com o que o Senhor está fazendo em nossas vidas, tá? Agora nós vamos orar apresentando as nossas ofertas. Nós lemos aqui que o ofertante está semeando, e aquele que semeia, irmãos, vai colher, tá bom? Pai, queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, as nossas ofertas. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, a vida dos Teus filhos, Senhor Deus, que estarão contribuindo, Senhor Deus, nessa manhã. Pai, abençoa a Tua igreja neste lugar, Senhor. Continua, Senhor Deus, operando neste lugar e fazendo grandes maravilhas, ó Pai, na vida dos Teus servos. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento.